Dininho Adventures, você está vendo aí na tela um jogo brasileiro e que tem uma diversidade de inimigos para ter que lidar, desde inimigos pulantes, desde inimigos que estão pulando de um lado para o outro indo para a plataforma e quando te veem tem uma reação diferente e assim vários outros que você pode trabalhar dentro do seu game. A questão é como trabalhar esses inimigos de uma forma que seja interessante para o seu jogo, de uma forma que tenha a ver com o seu game, de forma que indique também para o jogador o que eles fazem e como que eu posso me defender desses inimigos e desviar deles, enfim, uma série de coisas nós vamos conversar que acho interessante de pensar quando vai criar um game, né? Quando você lidar com NPCs e com nossos inimigos, né? Que vão causar dano e problemas para o nosso jogador do nosso game. E aí, game designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos inimigos, como é que eu planejo esses inimigos, construo essas experiências de NPCs que vão ser adversários do nosso jogador. Então, ó, fica aí com a gente, redes sociais, todos os contatos do site do Fábrica de Jogos e conteúdo estão aqui na descrição, além de jogos e tudo mais. Vamos nessa, bora. Gente, quando a gente se trata de pensar em NPCs pro nosso jogo, né, a gente tem que entender que eles vão ser um elemento que vai fazer parte da nossa progressão. Desde você inserir um personagem jogável contra o jogador teu, ou um inimigo, que é o nosso caso, que a gente vai focar muito aqui, né, além de obstáculos, além de outros elementos que você vai botar como dificultador pro nosso jogador, né, o NPC, o personagem não jogável que vai contra, no caso aqui os inimigos que a gente tá focando, vão ser personagens que vão estar ali também trazendo isso dentro da progressão, do que você quer adicionar de progresso pro game, né? Então, daí você tem que sempre pensar tanto nos atributos que eles têm, ou seja, que elementos eles têm, por exemplo, dano, quantidade de dano, o poder de ataque que ele tem, né? Variáveis que vão dizer essas características desse teu inimigo, né? Porque cada inimigo pode ter uma característica única, né? Um pode dar mais dano, pode dar menos dano, um tem mais energia, outro tem menos e assim por diante, né? E claro, os estados que ele assume, né? De que forma ele fica parado, ele ataca, ele fica em modo de ronda, né? Ele morre, então tem todos os estados que ele vai reagir, né? E muito mais que isso também, o que faz ele ir para cada estado, né? A transição, né? É o que a gente chama de uma máquina de estados, basicamente, né? Eu trago como exemplo para vocês o jogo do Mario Bros, né? Onde o Mario, ele é um personagem jogável, né? Não é um NPC, mas ele também tem uma máquina de estados para se fazer. Só que quando se trata de inimigos, a gente também pensa isso porque a gente vai ter que ter uma inteligência artificial para simular, vamos dizer, alguns comportamentos padrão para esse inimigo. Então é importante mapear a máquina aqui, ó, que você tem uma noção bem interessante de como é que ele vai se modificando, os estados que ele assume, né? No caso do Mario, você vê que do cogumelo ele fica grande, do cogumelo ele pode pegar uma flor e tacar fogo, né? Ele pode depois pegar uma peninha, né? Alguns casos ele também pode de pequeno já pegar um power-up que está guardado com ele, já virar direto, né? Com peninha ou com fogo. Então quer dizer, são vários estados que ele pode assumir e mapeando isso fica muito mais interessante, muito mais fácil, né, de entender. Fora que também, quais os atributos que que ele vai possuir e que podem mudar, né, porque eu posso ter uma vida X, mas sei lá, eu posso ganhar mais corações ao longo do processo, né, eu posso mudar isso aí, eu posso ganhar mais dano, né. É o caso do próprio Mario, quanto mais ele vai pegando poderzinhos, mais vida ele tem. Quando leva dano, ele regride pro anterior, mas ele não morre ainda, ele só vai morrer quando ele é pequeno e leva mais um dano. Então tudo isso são questões que a gente vai pensar. Claro que tem as mortes definitivas do Mario também, né? Então, mas entende que você tem um progresso nesse sentido? E claro, gente, isso vai valer para os inimigos também, né? E aí tem um exemplo aqui no nosso segunda parte da apresentação, onde a gente fala um pouquinho de um surfista, né, aqui, né? Então, nesse caso aqui do surfista, a gente foi um jogo de pong que a gente fez, que em vez de ter as raquetes rebatendo a bola, a gente tem os surfistas rebatendo a bola, né? E aí, o que acontece? Teria um NPC, que seria o surfista jogando contra o nosso jogador. Então a gente teve que pensar em 3 estados para esse surfista, né? Um estado dele parado, um estado onde ele vai perseguir a bola, né? Ou seja, ele vai rebater essa bola, e um estado que ele anda aleatoriamente sem destino, né? Para que tenha o quê? Por que a gente pensa numa aleatoriedade no modo parado? Porque senão ele vai sempre perseguir a bola e vai sempre conseguir rebater a bola com perfeição. Então a gente tem que ter um estado que também vai ter uma margem de erro, né? Conforme a dificuldade do jogo, pessoal, eu vou atribuir percentuais para cada uma dessas 3 opções aqui de estados que ele assume. E aí, claro, se ele tiver um ótimo desempenho, eu vou botar um percentual maior para perseguir a bola, né? Que no caso é um tubarão, na verdade, no nosso jogo, certo? E se for mais burro, se for um NPC mais perdido, vamos dizer assim, né, fácil, ele vai deixar o percentual menor de perseguir o tubarão, né? Com base nisso, a gente consegue fazer um mapa dos NPCs e de como ele vai se comportar, né? No caso aqui a gente usou uma abordagem de percentuais, né? A cada
a TP segundos, né, que é 0,3 segundos que a gente mapeou e isso aqui é um valor que a gente chega balanceando e testando, tá, gente? E aí, com base nisso, eu vou sortear um estado. Ele vai para parado, ou ele persegue o tubarão, ou ele anda aleatoriamente. E assim ele vai tomando essa decisão a cada 0,3 segundos, né? Ele vai tomando essas decisões muito rapidamente, onde vai dar uma forma de ele tornar-se mais dinâmico na sua movimentação ali. Então fica daí, com isso você tem um NPC que vai ser mais ou menos inteligente conforme você definir os valores. Isso vai valer, gente, também para os inimigos que você vai trabalhar e para os inimigos que você vai criar também, né? E aí, quando se trata de inimigos, também a gente vai ter essa característica. É o caso que vocês estão vendo aí na tela do jogo Savage Halloween, que é um jogo brasileiro que eu recomendo vocês conhecerem, que vocês estão vendo aí que tem vários NPCs aí, personagens não jogáveis, onde você tem um Frankenstein que leva tiros, e quando ele leva muito tiro, ele vai pro caminho que ele fica andando pelo chão, e ficar se arrastando ali, assumir outro estado, né? Também tem os caras da machadinha, que andam de um lado para o outro, tem os morcegos que ficam de cima e para baixo, tem a caveira que fica atravessando a tela, né, voando em direção a te atacar, como se fosse um bullet, né, uma bala, né, voando assim na tela. Então são comportamentos que você vai mapear para trazer diversidade pro teu game e também pensar em como eles vão funcionar e como é que eles vão ser, né? Então, quando se trata de inimigos, a gente tem que pensar sempre na seguinte forma: o comportamento desse inimigo, o visual dele, o tamanho que ele tem em relação a outros objetos, a escala, né? O efeito sonoro que ele tem como característica dele, né? Passa como é que ele vai reagir, passa o que ele vai fazer contra você, né? Então isso é importante isso, porque isso dá feedback pro jogador e também passa a ideia de que ele é um inimigo também, né? Então eu trago aqui, por exemplo, o caso do Mario, né? Esse autor aqui, gente, ele pegou e dividiu em categorias os personagens, os inimigos do Mario, né? Então é interessante como tem as plantas carnívoras, tem os bichos mais tartaruga, tem os que se derivam dos gombas, os de mar, né? Os de bomba e por aí vai, os fantasmas. Quer dizer, ele criou uma categoria e isso cria uma identidade para cada um desses inimigos. E então é interessante você perceber isso, né? Porque no Mario você tem personagens que pertencem ao universo e que são característicos de cada um deles, de um grupo, né, de inimigos, de tipos de inimigos, né? E cada um deles sempre mantém o padrão. Então, se eu pegar um Gomba básico, ele vai se comportar da mesma forma sempre, né? Então, isso torna muito mais fácil a interação quando eu vou enfrentar um inimigo. Então se torna muito mais tranquilo. Um fantasma, eu sei que se eu ficar de frente pra ele, ele vai se esconder. Se eu ficar de costas, ele vai começar a me perseguir. Então esses comportamentos padrões ajudam muito a gente a entender como eles funcionam e como eu posso me evitar esse inimigo ou enfrentá-lo também, né? Então, o padrão de comportamento é fundamental a gente ter no inimigo, gente. O inimigo ser padrão, pra gente é importante, porque é uma forma que eu tenho de poder saber reagir contra ele. Ah, mas se eu sei o padrão, muitas vezes eu já ouvi falar isso, gente reclamando de chefões, por exemplo. Ah, mas daí o chefão é só decorar o padrão. Sim, mas encontrar o padrão de um chefão, de um inimigo, é base de um jogador fazer isso. A questão é, mesmo eu sabendo o padrão, eu ainda tenho chance de levar um dano se eu me descuidar? Tenho chance? Perfeito, então, tranquilo, você ainda se submete ao risco. O problema é quando você descobre o padrão e você não vai levar dano nenhum mais. Aí, realmente, temos um problema. Então, é isso que você tem que se ligar. Existe chance de o jogador se defender dele, reagir, antecipar? É o que eu estava falando antes, gente, a antecipação, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto que a gente, de novo, ó, tem como mensurar a vitória, tem como vencê-lo. Fica claro isso pro jogador quando tá dando dano. Por exemplo, pô, eu tô batendo no inimigo. Tá dando algum efeito, algum feedback pra mim que eu tô causando dano nesse inimigo? Eu tô tendo resultados efetivos nele? Isso é importantíssimo, gente, tá? Então isso é fundamental. Tem que dizer pro jogador de alguma forma que você tá causando dano significativo. Ou não está, porque tem que usar outro tipo de estratégia para vencer esse inimigo. Também é esse caso. Como é que esse inimigo é introduzido dentro do jogo também, né? Como é que ele é apresentado pela primeira vez? Para eu entendê-lo, para eu focar nesse novo aprendizado que eu tô tendo no jogo, né? Porque sempre, geralmente, quando a gente apresenta um inimigo novo, a gente apresenta primeiro esse inimigo. Depois a gente começa a misturar com outras coisas da fase, outros obstáculos, né? Pra gente entender como derrota ele. Então, tipo, ali a tartaruga do Mario, você sabe, né? Que, pisa em cima, sai um casco, e aí o casco depois tu esmaga, sem o casco consegue esmagá-la. Ou você joga o casco contra ela. Então, tudo isso são coisas que você tem que aprender. E a lidar com isso, né? Então, isso é interessante. E gera um fator de surpresa porque você também não sabe como... que tu pode fazer com esse casco, e depois pode carregar e jogar em outros. Então, é legal isso, né? Traz uma coisa diferente, né?
O inimigo sofre os mesmos danos do jogador, é o caso de Resident Evil, por exemplo. Se tu passa numa área de fogo, tu vai levar dano. Mas eu também posso tacar fogo no inimigo também, e ele vai causar dano nele também. Então isso é interessante, né? Essa coisa, dependendo do jogo, gente, é legal você trabalhar esse tipo de realismo, assim, né? Que o meu dano causa, se eu levo dano de um jeito, o meu inimigo também leva do mesmo jeito, tá? Varia muito de jogo pra jogo, de proposta pra proposta, mas é legal. É algo que fica bacana também, né? Perceber a fraqueza do inimigo, né? Como eu posso derrotá-lo. E se a câmera também ajuda nesse confronto. Claro, gente, assim, ó, vários jogos de FPS, o próprio Zelda também usa isso. Eu peguei aqui do Ocarina of Time porque fica mais óbvio de perceber. Onde você tem uma área de foco no inimigo, né? Que você marca ali o inimigo e você consegue dar danos mais facilmente mantendo a câmera direcionada para o inimigo que você quer atacar, né? Ajuda muito isso, né? Porque você tá com vários inimigos na tela, então você tem que ter uma forma de ter um direcionamento, um guia, pra saber em que inimigo tu vai acertar, né? Então ajuda muito. Jogos como Batman, né? Os Batman Arkham Knight da vida também usam esse tipo de estratégia, porque você tem vários inimigos na tela, você tem que saber qual que tu vai acertar, em que momento tu vai acertar, quando que ele vai te dar um golpe, tu tem a chance de tentar evadir esse golpe também. Então tudo isso são feedbacks que são importantes, e a câmera direcionando o olhar e tendo essa visão legal pra ti vai te ajudar muito nessa batalha. E essas recomendações todas, pessoal, seguem para os chefões também. Vocês estão vendo aí na tela o jogo Brave Soldier, também um jogo brasileiro para vocês conhecerem. Em Brave Soldier você basicamente está enfrentando aí esse cyborg super poderoso aí, onde ele tem movimentos padrões de correr na tela em direção reta para te dar um golpe. Tem momentos que ele vai correr na tela para dar um pulo depois, no finalzinho. Tem momentos que ele pula lá em cima para te tacar projéteis de tiro contra você que você vai ter que desviar. Tem momento que ele joga um combo no chão, onde vai fazendo vários espinhos e chegando até você. Ele tem vários movimentos padrões, que ele mantém esse padrão e ele te avisa pela animação quando vão ocorrê-los, para que você tenha a chance de escapar do ataque do inimigo, né? Então, os boss são os grandes inimigos que a gente tem no game, né? E aqui no Brave Soldier a gente pode perceber muito bem essa movimentação padrão, de forma que a estratégia é você entender o padrão do chefão a cada movimento e cada ataque que ele vai fazer e procurar evadir e fugir deles. Veja que, mesmo que eu saiba o padrão do inimigo, do chefão aqui, eu tenho ainda a chance de poder levar um dano, tomar banho, né? De me ferrar ali, tomar um banho bem bonito. Entende? Então a gente tem uma chance de se ferrar, ainda assim, tá? Tem momentos ali, por exemplo, que ele bate no chão, e se você tá no chão, tu fica paralisado, né? Com o impacto dele no chão. Então tudo isso são questões que a gente pensa. E aí pro boss, sempre são as mesmas orientações que já fizemos para os inimigos, mas tem alguns adicionais, gente, né? Quando se trata de boss, né? O primeiro ponto é que ele tem que ser especial, ele não pode ser qualquer inimigo, ele é um grande chefão. Então, visualmente, narrativamente, o desafio tem que ser muito legal. A apresentação dele tem que ser monumental, né? Então Blazing Chrome faz muito bem, tá aí na tela. O próprio Zelda faz de uma maneira interessante. Cara, tem que ser aquela coisa do impacto, né? Tudo tem que compor, o áudio também, tudo tem que compor pra você mostrar que ele é o grande desafio da fase, né? É o clímax, né? O grande pico ali de tensão que tu vai gerar no teu jogo, né? O ambiente tem que ajudar a batalha, né? Pra você ter espaço pra poder evadir de um ataque, ou pra você usar o ambiente contra o inimigo também, né? Então tudo isso tem que contar, o ambiente tem que favorecer a partida, né? Quando enfrenta um boss, e não prejudicar ou deixar com pouco espaço de trabalho ali, né? Levar mais tempo que inimigos padrão, porque é um inimigo especial, né? A gente é um boss. E outra, a gente sempre também faz, gente, até vou adiantar essa pergunta, é preparar o jogador antes para enfrentar ele. Geralmente a gente aprende várias habilidades dentro do jogo, e que lá no final a gente utiliza para enfrentar o boss, que é uma forma como se fosse uma prova final, vamos dizer assim, né? Um provão, né? Tu tá agora fazendo então, para ver se tu pegou tudo que tu aprendeu ao longo da fase, vamos te testar agora num desafio mais relevante, mais difícil, né? Isso o Zelda faz de uma maneira bem perfeita, né? Ele te dá uma nova mecânica, e aí tu vai ter que usar essa mecânica para vencer o boss, né? Isso é muito comum em Legend of Zelda, por exemplo, né? Então isso aí é legal, porque você treinou o jogador ao longo da fase e ali você faz um novo teste, né? Leva mais tempo que inimigos padrão, tem reforço após vencê-lo, é interessante, gente, né? A partir do momento que tu vence o chefão, uma vitória, level completo, parabéns, qualquer coisa que dê um descanso, porque o jogador acabou de passar por um desafio muito grande. Então, quando vir a próxima fase, é bom dar um desafio um pouco mais leve para iniciar, aí depois gradativamente tu tá aumentando o desafio de novo, né? Porque geralmente quando enfrenta um boss muito difícil, né? É dedo que dói, é mão que sua, é cansaço cognitivo também. Então é interessante você dar um momento de recompensa e de parabenização pro nosso jogador ao final disso tudo, né? E às vezes até dar uma recompensa mesmo, né? Uma recompensa de uma vida, um prêmio, um novo item, sei lá.
algo narrativamente que contribua para a narrativa, uma cutscene, por exemplo, tudo pode ser válido como recompensa, tá? Tem que ser adequado ao jogador na dificuldade, né, pessoal? Você constrói a progressão pro jogador, e os inimigos com certeza de boss também estão nessa mesma linha, né? Rápida inicialização quando tentar de novo, porque às vezes tu vai morrer na primeira tentativa, então ó, já faz começar rapidamente a reinicialização do boss, não tem que ver toda uma cinemática de novo, pra depois lutar, aqui eu já vi essa cinemática, então começa logo essa partida, sabe? Quanto mais rápido tu puder reiniciar pra enfrentar o boss de novo, porque às vezes tu vai ter que tentar umas 3, 4, 5 vezes pra vencer, melhor, tá? O jogo foi preparado para enfrentar, né, que falamos anteriormente, e o padrão é possível perceber para vencer. E aqui novamente, pessoal, o chefão, entender o padrão de como vencer o chefão é interessante e é o que a gente espera mesmo de um boss. A questão é, mesmo conhecendo o padrão, ainda tenho chance de que se eu bobear eu levo um dano? Tenho, então perfeito, é um chefão que a gente espera. Agora não, se eu reconhecer o padrão e fizer o padrão eu nunca levo dano, aí temos um problema de boss, de design de boss, temos que rever isso aí. Tá certo? Tudo isso aqui que eu trago para vocês são fontes do Paul Shuitema, do livro dele, também do Scott Rogers, do livro também, né? E também eu botei algumas pitadas minhas aí, da minha experiência, quando eu montei esse material aqui voltado aos inimigos, tá? E todas essas questões que a gente fala aqui, de preocupações e tal, é muito voltado ao game design mesmo, tá? Se você não sabe o que o game designer faz, baixa o meu e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que tá aqui na descrição, para que você baixe e aprenda já o que faz o game design. Porque essas preocupações aqui, gente, parecem super óbvias. Ah, mas é claro que tem que fazer isso. Ah, mas na hora do desenvolvimento, na hora que você tá lá fazendo, às vezes você esquece de um elemento, esquece de outro. Isso aqui, então, se torna um checklist para você fazer uma verificação se os teus inimigos estão cumprindo esse papel e por que eles não estão cumprindo, e corrigir o rumo de já, tá? Para que você tenha um inimigo que funcione, né? Uma coisa que é muito comum também a gente ter, pessoal, sempre, é uma antecipação de uma animação, o feedback, né? Muito comum, às vezes, o inimigo, quando for dar um golpe, ele vai fazer uma animação que ele tá indicando que ele vai te atacar. Isso é muito interessante porque avisa o jogador que, opa, ele vai usar aquele ataque, e aí eu tenho chance de tomar uma evasão, de evadir e escapar. Porque se eu não faço isso, eu torno a partida completamente injusta pro nosso jogador. Então é um outro ponto que a gente também tem que avaliar quando se trata de inimigos. Aí vocês estão vendo agora na tela, pessoal, o meu jogo, The Best Treasure da Steam, onde vocês estão vendo aí o Slime, que é um inimigo que basicamente ele fica pulando de um lado pro outro. Só que acontece o seguinte, quando ele tá longe de mim, pessoal, ele basicamente fica pulando só de um lado pro outro aleatoriamente. Quando ele chega próximo de mim, além de o som ficar mais nítido, ele também começa a me perseguir, que nem loucamente, tá? A uma velocidade até um pouquinho mais acelerada, tá? Esse é um comportamento que eu defini para o meu inimigo, do meu jogo, além de outros inimigos que também tenho no meu game. Tanto é que vocês estão vendo aqui no slide, né? Basicamente você tem aqui o mapeamento, eu fiz mais ou menos um mapeamento do meu inimigo. Eu não lembro, eu não montei aqui o slide, gente, eu não lembro de cabeça quantos pixels eu defini de distância, porque eu não fui olhar lá no código exatamente, né? Mas aqui a minha preocupação, necessariamente, é explicar para vocês a ideia do comportamento dele, né? Que basicamente se verifica a posição do jogador, se está próximo do jogador, ele vai fazer a velocidade aumentar e perseguir o jogador. Se está longe, ele fica pulando de um lado para o outro aleatoriamente, numa velocidade menor do que a de perseguição, né? E assim pro morcego, que tem um comportamento específico também, né, que ele fica paradinho. Quando chega perto dele, ele começa a voar e te perseguir infinitamente. Mas se tu estiver dentro da água, ele volta e fica paralisado. Se você sai da água de novo, próximo a ele, ele começa a te perseguir novamente, né? São estados diferentes pro inimigo. O patrulha é um inimigo que fica só andando de lado pro outro, da direita para a esquerda, e não muda comportamento nenhum com proximidade do jogador. Ele sempre vai fazer isso, de andando para um lado, pro outro. É o inimigo mais simples que eu tenho, é o patrulha, né? O morcego já é um pouquinho mais chato, que ele persegue, né? E o pula-pula já é um pouquinho mais elaborado também. Então são inimigos que eu trago diferentes pro meu game e também vão ser desafios aí pro nosso jogador, né? Se você quer conhecer um pouco do The Best Treasure, gente, tá aqui na descrição também o link dele para você botar em lista de desejos, fazer aquisição, caso já esteja lançado, né? E quando você ver esse vídeo, e já vai lá esperar por ele. Espero que essas dicas aí tenham te ajudado com recomendações para vencer aí esse desafio de criar inimigos no seu game. E você, o que você tem usado como estratégias também para construir inimigos que sejam interessantes para o seu jogo? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreva no canal caso seja inscrito, clica no sininho para receber notificações para saber de conteúdo novo e venha participar aí do Fábrica de Jogos acompanhando todo o conteúdo sempre, tá? Deixando aquele joinha, sempre ajuda bastante a gente aí a ter mais relevância. Tchau pra vocês então, e até os próximos vídeos do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!